O senhor concluiu recentemente a privatização da Sabesp e teve até autorização de iniciativa privada em 33 escolas. Eu queria saber se o senhor acha que a privatização é a melhor saída para São Paulo e quais outras instituições o senhor pensa em privatizar. Quem fez a pergunta? O TUT. Ah, é sua? É minha. Só explica, né? Tudo bem. Tá, eu achei que era do chat. Não, é minha. Acho que assim, toda vez que você pode trabalhar com capital privado é interessante, né? Veja que hoje a gente sancionou o projeto de lei da regulação, das agências reguladoras. Então, uma mudança no regime jurídico das agências para torná-las mais independentes, mais aptas para fazer regulação. Eu acho que a gente hoje vai ter o estado da arte em termos de regulação aqui no estado de São Paulo. Agências muito mais fortalecidas, sem interferência política, com bons critérios para a seleção de dirigentes, com autonomia orçamentária e financeira. A gente vai ter algo aqui que nem as agências federais têm. Bom, eu acho que sempre que você pode passar investimento para iniciativa privada é bom porque vem mais investimento e eles são mais rápidos, eles têm menos amarras e a gente consegue, regulando bem, prestar serviços públicos de melhor qualidade. E isso é possível em quase todos os serviços, né? Pegar, por exemplo, pegar um exemplo, linha 8 e 9 da CPTM. CPTM era uma empresa que estava gastando quase 80% da sua receita com mão de obra. Então, fica pouco dinheiro para fazer investimento. Ao longo do tempo, as linhas vão deteriorando. Então, você pega, nós temos muitos problemas na linha 11, na linha 12, tinha na linha 8, na linha 9, problemas de via permanente, de fornecimento de energia, etc. Quando você faz a concessão para iniciativa privada, o que você traz junto? Carga de investimento. Então, no caso das linhas 8 e 9, vão ser 4,5 bi de investimentos. Ora, tem um tempo para esse investimento se maturar e começar a apresentar resultado? Tem. Então, o pessoal reclamava muito de falha das linhas 8 e 9. Falha, e realmente deu muita falha. Para quem assiste Bocardi todo dia, como eu, de manhã, né, que eu já começo tomando susto, eu acordo e vou assistir o Bocardi e penso assim, onde que o Bocardi vai me bater hoje? Né? E quando chegava ali que ele anunciava situação dos trilhos, aí já o coração dispara, né? Pô. E que para quem acompanha todo dia vai ver que o número de falhas nas linhas caiu pra caramba. Por quê? Não tem jeito, o investimento começa a vir, começa a mudar a realidade. Demora um pouquinho? Demora. Você tem que trocar o pneu com o veículo em movimento, porque a linha tem que operar todo dia, ela opera de 4 da manhã à meia-noite, você tem 1 hora para desenergizar a linha, 1 hora para reenergizar, você tem um intervalo de 1 às 3 da manhã todo dia para trabalhar. E é nesse intervalo de 2 horas por dia, de madrugada, que você fez aí a substituição de 30 mil dormentes, que você está substituindo trilho, que você corrigiu 60 falhas de via permanente, que você está refazendo subestação. Agora, são 36 trens novos que estão chegando nessas linhas, né, que estão sendo fabricados na Áustria, em Taubaté. Ou seja, você ainda movimenta a indústria nacional. E aí o investimento começa a melhorar. Prestação de serviço, que as falhas estão diminuindo. Daqui a alguns dias, a gente vai inaugurar a estação Varginha da linha 9, mais uma estação aí que vai ficar à disposição das pessoas. Então, não tem jeito, o investimento melhora. Você pega, por exemplo, a gente vai fazer a PPP das escolas. O que é isso? Parceria público-privada para construção de escola. Quando você chega aqui, você vê o seguinte, eu tenho 91 diretorias de educação. Cada diretoria fazendo solicitação de zeladoria, solicitação para confecção de merenda, solicitação para limpeza. Não tem como isso dar certo. Aí, uma hora ou outra, a escola A ficou sem limpeza, porque a empresa quebrou, porque não fez a licitação, porque não sei o quê. A gente começa agora a inaugurar essa era das PPPs nas escolas. Então, o que a gente faz? A gente pegou áreas onde eu não tenho oferta no ensino diurno. Então, o aluno quer estudar de dia, não é aquele aluno que trabalha e precisa estudar à noite, mas ele estuda à noite porque não tem vaga. Então, a gente está privilegiando essas áreas. Nós vamos construir 33 escolas novas. Com essas 33 escolas, a gente vai disponibilizar 35 mil vagas. O privado vai lá, constrói a escola vai ser moderna. Ele faz a manutenção da escola, então toda a zeladoria é com ele. Ele garante a segurança da escola, então câmera, vigilância é com ele, então esses alunos vão estar bem seguros. Ele vai confeccionar a merenda, porque a gente contrata o gênero, porque aí eu contrato com recurso do Fundeb, eu compro da agricultura familiar, a gente duplicou o que a gente pode comprar na agricultura familiar, né? Então, para realmente fomentar o nosso programa paulista de agricultura de interesse social, a gente fornece os gêneros e eles confeccionam. Eles prestam assistência para os alunos com deficiência, não a assistência pedagógica, mas aquela assistência da higiene, do suporte, né, para ele estar na sala de aula. Então ele faz toda a parte de facility, ele faz toda a gestão de facility, ele faz toda a parte de zeladoria. Isso desobriga os nossos pedagogos. Então, assim, o que a gente entra? A gente entra na escola com
Diretor da escola, coordenador pedagógico, professor, e o diretor da escola não é mais síndico de escola, ele vai cuidar só da pedagogia, ele vai receber um equipamento moderno, um equipamento bacana, funcionando, para ele cuidar realmente dos alunos. Sai mais barato, no final das contas, para o Estado, e a gente consegue manter um bom nível de equipamento, né? E a gente precisa fazer isso, porque 80% das escolas de São Paulo têm mais de 20 anos de idade, então a gente precisa começar a rever isso, ter escolas mais acessíveis, né? Incluir mais os alunos com deficiência, enfim. Então, por isso a gente está dando esse passo da parceria com a iniciativa privada. A gente vai fazer as concessões de linhas da CPTM, a gente está estudando possíveis concessões de linha do metrô, nós estamos fazendo novos trechos de concessão rodoviária, a gente está fazendo uma concessão de loteria para pegar o recurso que é gerado e investir na saúde, né, para sustentar esse grande movimento que é a tabela SUS paulista, né? E aí uma coisa legal a gente pontuar, o SUS, a tabela SUS está congelada há muito tempo, né? Então você pega, por exemplo, aí você tem 105 hospitais próprios no estado de São Paulo, mas eu tenho aqui praticamente 360 santas casas. Ou seja, eu tenho uma saúde muito baseada na filantropia. E aí o que acontece? A filantropia é remunerada com a tabela SUS. Se a tabela SUS vem congelada e hoje não vale a pena, o que acontece? Quanto mais procedimento uma Santa Casa faz, mais prejuízo ela tem. Então o que acontece? Ao longo do tempo ela vai fechar, ou ela vai fechar leito, ou ela vai mudar a relação convênio-SUS. Então a gente vai ter muito menos oferta de vaga. Num estado onde hospitais universitários e hospitais filantrópicos têm uma relevância muito grande, a gente precisava rever isso. Então o que a gente fez? Criamos a tabela SUS de São Paulo. A gente remunera 3, 4, 5 vezes o que o SUS remunera, para equilibrar o jogo, para fazer valer a pena. Então a gente repactua os procedimentos e paga mais cada procedimento. Vale mais a pena para o médico trabalhar, a Santa Casa aí tem um oxigênio. Moral da história, começamos a reabrir leito, tem 3 mil leitos reabertos, produtividade nas Santas Casas aumentou 27%, a gente está diminuindo muito rapidamente fila de consulta, principalmente fila de cirurgia eletiva. Tivemos o melhor resultado em termos de cirurgia eletiva da história no ano passado e vamos ter o melhor ainda este ano, né? E eu preciso sustentar isso, porque isso custa 5 bi por ano. Da onde é que vem o dinheiro? A gente está fazendo um esforço de caixa grande, então esse ajuste de contas que a gente fez e parte vem dessa... Lá na frente, o que vai ajudar um pouco é esse negócio da loteria de São Paulo. Então, que o dinheiro vai ser integralmente revertido em saúde. Estamos com incentivo de gestão municipal. Aí é valor na veia para atenção básica, porque a gente ajuda os municípios na atenção básica. A gente mandava R$4 per capita. Agora a gente está mandando de R$10 a R$40 per capita, dependendo da vulnerabilidade do município e dependendo também do atingimento de metas. Aumento da cobertura vacinal, pré-natal, prevenção do câncer de colo de útero, prevenção do câncer de mama, monitoramento de hipertensão arterial, monitoramento de diabetes. E aí a gente manda um recurso muito maior para fazer o monitoramento aí, para que o município aplique a atenção básica. A saúde custa caro, e vai custar cada vez mais caro porque a população está envelhecendo, né? Então a gente precisa criar formas de financiamento da saúde, e essa é preparar o Estado para o envelhecimento da população. O Tuti perguntou, você ia falar alguma coisa? Perguntou sobre privatização. Vamos falar mais sobre a Sabesp, porque até hoje ainda é muito criticado, né? O pessoal fala de que quando você privatiza alguma coisa básica como a água, a tendência é um aumento das tarifas e tornar a água menos acessível à população mais pobre, né? O que você tem para falar sobre isso? Isso é uma grande bobagem. Falácia? Falácia. De acordo com a Stanford, frequentemente a remunicipalização é motivada por saltos nos preços após concessões privadas. Isso é questão de modelo, né? Se o modelo é bem feito, isso não acontece. Como que foi pensado? Por que foi feito? Como foi feito? Eu diria que essa privatização da Sabesp, nós pensamos e fechamos todas as portas para aquilo que podia dar errado. Primeiro, a gente estudou todos os casos de desestatização que aconteceram no mundo nos últimos anos, para fechar qualquer brecha, né? Então, primeiro, a gente alterou a forma, a gente alterou o contrato, a gente alterou a regulação. Então, quando a gente estabeleceu, né? Primeiro, a gente estudou se era viável privatizar, a gente viu que era. Definimos o modelo de venda, então resolvemos trabalhar com investidor de referência, porque eu precisava de um sócio que se comprometesse com a gente. O investidor de referência tem uma cláusula de lock-up, então ele não pode vender as ações dele durante... O que é um investidor de referência? Investidor de referência é o seguinte, é um cara que vai ter uma tranche prioritária de ações. Então eu não estou pulverizando o capital.
Eu podia pegar, a gente resolveu vender 32% das ações da Sabesp. Eu podia pegar e pulverizar isso no mercado. A gente não fez isso. Nós pegamos e estabelecemos uma tranche prioritária de 15% das ações e esses 15% das ações vão para um investidor só. Esse cara é meu investidor de referência, porque tem que ser uma empresa, né, um cara que tenha o perfil de utility, né, que seja uma empresa de utility, que entenda de serviços que são regulados, que esteja comprometido com aquilo que é mais caro para nós, que é a universalização do saneamento, e que não queira sair da empresa. Que ele vai ter, então, uma servidão, ele vai ter que ficar na empresa até a universalização. Por isso que tem uma cláusula de lock-up. Ele entra e não pode sair, não pode vender ação. Então, ele se compromete com a gente ao longo do tempo. Por isso, esse cara tem uma tranche prioritária. Uma parte das ações é vendida por um único player. O resto, os outros 17% das ações, a gente pulverizou no mercado. Então, a gente foi acatando ordens, né? E a gente teve um volume de ordens absurdo, porque 17% das ações, eu tinha mais ou menos, então isso significa 8 bi, e eu tinha 180 bi de ordem, né, de pessoas querendo entrar na Sabesp. Então foi um negócio bem, bem bacana, um grande sucesso essa operação. Primeira coisa, a gente tinha que uniformizar os instrumentos de planejamento. Cada instrumento de planejamento aqui falava uma coisa, então o plano municipal de saneamento falava uma coisa, o plano de negócio da Sabesp falava outra, o plano regional falava outra, então a gente uniformizou, a gente viu qual era a demanda por saneamento, cidade por cidade atendida pela Sabesp, para justamente construir o anexo de cada um. Então a gente substituiu os 371 contratos por um único contrato. Isso garante a perenidade da Sabesp também, que foi o que eu expliquei, porque ao longo do tempo a Sabesp ia perder mercado, porque os contratos iam vencendo, iam ser feitas novas licitações, como aconteceu em Garapava. Acabou o contrato, foi feita a licitação, a Sabesp perdeu, foi a segunda colocada. Então ali você perdeu o mercado. Você podia perder o mercado de Osasco, você podia perder o mercado de São Paulo, você podia perder o mercado de Guarulhos. Então quando você faz esse movimento, e no final substitui todos os contratos por um único, e esse contrato com uma data de vencimento que é a mesma do último contrato que nós tínhamos, que é 2060, você protegeu o mercado da Sabesp. Então eu garanti a Sabesp viável durante um período grande de anos. Porque, do contrário, ela poderia, perdendo mercado relevante, se tornar deficitária. Então isso foi um movimento importante. Tivemos o cuidado, por exemplo, de garantir a tarifa mais baixa. Por quê? O que acontece? Nós vamos fazer 68 bilhões de investimento até 2029. E nós temos uma regulação por base de ativos. O que acontece? Toda vez que se eu vou fazer muito investimento em base de ativos, a tarifa acompanha esse investimento que vai ser feito. Então, cresceu a base de ativos, a tarifa cresceu junto. Como é que a gente mitigou isso? Nós criamos o Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento. 30% do valor de venda foi para esse fundo e é aportado na empresa, vira uma subvenção. Isso mostra o seguinte: a nossa preocupação, no caso da privatização da Sabesp, não era e nunca foi simplesmente a fiscal. Vamos botar dinheiro para o caixa e tal. Não, foi realmente universalizar. Vamos garantir que a universalização vai acontecer, que a gente vai cumprir as metas de universalização que estão no marco do saneamento. Quem vai colocar mais dinheiro nisso? Privado e nós também. Qual proporção? É o seguinte, mas é na proporção da sociedade. Então, nós somos acionistas majoritários, nós temos 18% das ações, o investidor de referência tem 15% das ações. Metade do investimento que vai ser feito, desses 68 bi, vem da geração de caixa da companhia, que a companhia gera uma margem EBITDA de 11 bi por ano, 60% disso é caixa. Então, observe que metade do esforço de capital é garantido pela própria geração de caixa da companhia. Entendi. A outra metade vai vir do mercado. E aí vem o investidor de referência que tem acesso ao mercado, porque é um investidor de referência muito credible, que tem muito ativo líquido, e parte disso vem da própria Sabesp, que é uma empresa que tem um grau de alavancagem muito pequeno, o grau de alavancagem dela é 1,6. Então, ela tem muito acesso a mercado de capitais. Então, o próprio investidor de referência traz essa metade que falta. A outra metade é a geração de caixa da própria companhia. Então, é uma companhia muito sadia, muito saudável e que gera muito caixa. A gente fez uma mudança importante de regulação, que é sair do forward looking para o backward looking. O que significa isso? É sair de um regime pré-pago para um regime pós-pago. Como é que funcionava a regulação nesse setor? A cada ciclo tarifário, a Sabesp dizia que investimentos ia fazer num período de 5 anos. E esses investimentos já eram incorporados à tarifa.
Então esse é o forward looking, isso aí é o nosso pré-pago. A gente mudou isso por backward looking, por pós-pago. O que é isso? Só vai ser incorporado na tarifa aquilo que efetivamente já foi realizado. Então, só essa mudança regulatória já fez a tarifa cair. Então, a tarifa cai agora por causa dessa mudança na regulação. Ou seja, eu primeiro preciso fazer o investimento, depois de ser reconhecido e vai para a tarifa. A tarifa dos consumidores, que é 1%, é uma queda pequena. Do consumidor industrial, 0,5%. Agora, do vulnerável, do social, daquele que tem tarifa social, que é o 10%. Então, já é uma redução relevante. E caiu na largada, né? A partir do momento que a gente concluiu o processo, a gente já teve a redução na tarifa. Isso é uma coisa importante. Outra coisa, essa tarifa sempre vai ser mais baixa do que a tarifa da Sabesp pública. Por quê? Porque a gente colocou no contrato a curva de tarifa da Sabesp pública baseada no plano de negócio original da Sabesp, que era 56 bi até 2033. Como a gente aportou 30% do valor de venda e mais, nós estamos aportando 100% do dividendo do Estado no Fundo de Apoio à Universalização, ou seja, a gente aporta todo o dividendo do Estado na companhia, a gente segura a tarifa. E a tarifa sempre vai caminhar numa curva abaixo daquela curva original. Ou seja, o comportamento tarifário da Sabesp pública era o comportamento tarifário da Sabesp privada vai ser menor, porque a gente está aportando todo o dividendo do Estado na companhia. E é uma forma, e isso é a primeira vez que é feita no Brasil, eu estou garantindo para o cidadão uma participação no resultado da companhia, e essa participação vem na forma de modicidade, vem segurando a tarifa. Então a mudança regulatória mais a subvenção que vem do aporte dos dividendos garante a tarifa mais baixa. A gente, por exemplo, criou um mecanismo para adequar política de dividendo com grau de alavancagem, para não acontecer o que aconteceu na experiência do Reino Unido, da Thames Water. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? O pessoal começou a alavancar a companhia e distribuir dividendo. Alavancar, distribuir dividendo. E aí deixa de fazer o investimento. Exato, né? Então, a nossa Como distribuição vocês de protegem dividendo se dá em steps. Então, nós temos vários degraus e a distribuição integral de dividendos só acontece depois da universalização. Então, eu protejo aquele período que demanda mais capital, que é o período até a universalização. E outra coisa, o dividendo só é pago integralmente se eu mantiver um patamar de grau de alavancagem. Se subir o grau de alavancagem, eu já não distribuo dividendo. Então, está tudo amarrado, tudo foi pensado para evitar problemas que aconteceram lá fora. Então, a gente não particionou o ativo, né? O ativo de produção de água, o ativo de adução, o ativo de distribuição, o ativo de tratamento de água, o ativo de coleta, tratamento de esgoto. A gente está alcançando quem estava nas áreas que não era alcançado, que é o pessoal da área rural, o pessoal das áreas informais, passíveis de regularização. Né? Então, a gente mudou a forma de fazer regulação para criar um incentivo. E outra coisa, como a regulação se dá por base de ativo, o cano do pobre vale a mesma coisa do cano do rico. Então, todo mundo tem acesso ao saneamento, porque você remunera pela base de ativo gerada. E aí você sai daquela tentação, vou fazer o investimento de saneamento onde eu tenho maior adimplência. Não, porque a remuneração vai se dar da mesma forma. Então, tudo foi muito pensado e no final o mercado gostou do que viu, tanto é que a procura foi imensa. Quando você termina, né, a alocação do recurso, geralmente você tem uma proporção de 60%, o ideal, né, que se fala, é que você tenha 65% de investidores long only, que são os investidores de longo prazo, com 35% de hedge funds. A gente teve 87% de long only, com 13% de hedge funds, fundos americanos que não estavam em Brasil há muito tempo se posicionaram em Sabesp. Então a gente tem investidores de água, investidores de infraestrutura, fundos soberanos, fundos de pensão, muita gente com visão de longo prazo que ingressou na composição acionária da Sabesp. Então a gente tem. E outra coisa, do ponto de vista financeiro para o Estado, foi um espetáculo. Né? Porque se a gente pegar que essa ação em 2021 estava R$ 33,00, hoje ela está R$ 94,00, em pouco tempo os 18% remanescentes vão valer mais que os 32% que a gente vendeu. Então, sobre todos os aspectos, foi vantajoso para o Estado. Agora, o aspecto mais importante, a água vai chegar para todos, vai chegar mais barato, sem intermitência, né, e vai chegar com qualidade. Então, a gente vai universalidade, a gente vai trazer o saneamento para quem não tem saneamento, a gente vai despoluir Tietê e Pinheiros com esse investimento. Quanto tempo o pessoal que está preocupado com isso vai começar a ver essa mudança? Até 2029,
os municípios alcançados pela Sabesp estarão universalizados. Ou seja, 4 anos antes daquele prazo do marco de saneamento. Então, esse primeiro ciclo de investimento é focar na universalização. Isso significa que a carga orgânica no Tietê e Pinheiros ela cai em mais de 50%. Ou seja, a gente vai ter uma mudança muito pronunciada em termos de qualidade do resíduo.